Por favor, vamos à nossa página. É mensagem de ambientação. Disciplina à vontade, impedindo-te ser vítima da irresponsabilidade. Começa tuas atividades de pequena monta, mantendo a ordem e a eficiência em cada realização. Quando tiveres muitas tarefas a realizar, não percas tempo, escolhendo por qual iniciar. Executa a que esteja mais próxima, passa à seguinte e sucessivamente desincumbe-te de todas. Enquanto não des o primeiro passo, não chegarás ao fim do caminho. A primeira palavra dá início ao discurso. A disciplina é responsável pelo êxito das elevadas realizações. Eu sou muito disciplinada. Eu lendo esta mensagem, eu me coloco aqui, né? E eu não consigo fazer nada se não for com disciplina, se não for com organização. E eu fico muito aflita de conviver, às vezes, principalmente no trabalho, quando eu trabalhava, com pessoas que não têm organização. Então, eu sempre enumero as tarefas que eu tenho que fazer. Eu sou daquelas de fazer listinha. Quando eu vou na rua, assim, que eu tenho que fazer alguma coisa, eu anoto tudo que eu tenho que fazer, que eu tenho que ir, por ordem também, que eu vou passar num lugar primeiro, depois no outro, fazer isso. Então, eu não consigo, eu acho que é da natureza da pessoa, né? Eu não sei, mas eu não consigo trabalhar com desorganização. Então, eu achei interessante a mensagem, mas foi bom também para eu ver que eu consigo me organizar. Às vezes sai um pouquinho, né? Porque tem dia que a gente está mais atarefada, tarefas de casa geralmente nos complicam também, mas até aqui na minha casa eu procuro fazer as coisas dentro do ritmo que eu me respeito, né? Tem que ser na minha organização. Então, eu acho muito interessante. Então, eu sou disciplinada neste aspecto, né? Queria ser em Obrigado, outros Angélica. também, mas Mas é o Angélica, primeiro passo, Angélica. Ué. tem que aprender muito ainda. É o acho que primeiro ela, passo. O segundo passo é o sucessivo. Então, Uhum. calma. acho que a Como eu Angélica foi disse aí, militar, Valdeni. pega mais próxima Ah, e com calma. certeza, Ronald. Eu fui militar, eu fui ditadora, acho que eu fui tudo. Para mim tem que estar na linha. Sim, senhora. Sim, Tá senhora. certo. Diga, Carlos. É que eu achei interessante que ela, né, recomenda aqui, começa as tuas atividades de pequena monta, ou seja, ela não pede para você fazer o mais difícil. Começa pelo mais fácil, vai fazendo um pouquinho de cada vez, que você vai chegar lá, né? A mensagem até para Angélica aí. Uma hora não vai dar tudo certo, mas pelo menos tem que começar. É o exercício, né, gente? O exercício é que leva à perfeição, né? Então, não adianta a gente querer começar grande uma coisa que a gente desconhece, que a gente não está maduro o suficiente para a realização, não vai dar bom resultado. Então, quando começamos pequenos, temos a chance de observar, de treinar, né, de repetir, sem grandes consequências, mas sempre aprendendo e amadurecendo, né, para as grandes coisas. Bom, obrigado, Angélica, aos companheiros que comentaram. Vamos então à nossa prece. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos para receber seus ensinamentos e procurar colocá-los em prática para a nossa caminhada no dia a dia. Pedimos por todos os amigos presentes no grupo, por aqueles que não puderam participar, pela paz no mundo, pela paz no nosso país, para que possamos ter dias melhores, com mais resignação e com mais fé. Senhor Jesus, abençoa a nossa noite e nos dê muita força na nossa trajetória. Assim seja. Obrigado, Verinha. Valdeni, então está contigo aí a batuta. Vamos estudar. Ok. Nós, na semana passada, nós estudamos um bom pedaço, até o parágrafo repelir sem condescendência todos esses espíritos.
Vamos começar, Ronald, ler o texto, é um minutinho, para pelo menos pegar a ideia do texto, ou retomar a ideia do texto, e a partir do parágrafo que paramos, a gente começa a comentar, por favor. Positivo. Boa noite a todos. Os falsos profetas da erraticidade, o item 10. Os falsos profetas, eles não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitem. E para melhor vacinar aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso, por si só, bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Convide, pois, comigo, em que todas as vezes que o Espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formulada um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Ora, com efeito, e lógico admitir-se que desculpa, inclusive está em negrito, fora, com efeito, e lógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra, que veja a dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confia num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Perfeito. A partir daí a gente começa a comentar. Só lembrar aqui uma coisa que o Espírito está repetindo aqui constantemente. Erasto está repetindo essa mensagem, que está ditando essa mensagem, e está repetindo. Uma coisa que a gente fala muito da doutrina espírita: lógica e bom senso. Submetei-o à lógica, submetei o texto ao bom senso. Então, se não for aprovado pela lógica, pelo bom senso, repelir. Tem uma outra mensagem do Erasto, está lá no livro dos Médiuns, que ele nos sugere repelir verdades, a aceitar inverdade ou dúvida. Meia verdade é uma mentira completa, né? Então, a aceitar qualquer meia verdade. Então, isso vale para todos os textos que lemos. Não interessa se é de Kardec ou se é do Espírito de Verdade. Todos os textos precisam passar pela lógica, pelo crivo do bom senso.
E outro critério que ele usa aqui, né? Coloque os dois. Quais conseguem mais adeptos de bom senso? Porque não é possível que um sistema verdadeiro tenha menos adeptos do que um sistema falso. Um sistema que não tem lógica, que não tem bom senso. Então, esses detalhes, para mim, fica bem marcado, bem demarcado nessa primeira parte do texto. E a partir daqui, acho que todo mundo leu, né, com certeza, ele começa aí a contrariar o Mauro. A partir daqui, ele começa a contrariar o Mauro, porque ele dá uma receita de bolo. Ele começa dando a receitinha de bolo, né, de como fazer. Brincadeiras à parte, é que o Mauro sempre diz aqui, né? Não tem receita de bolo. Às vezes, eles colocam umazinha para nos satisfazer, né? Nos dar um pouco de alegria. Tem uma receitinha sim, né? Fazer o bem é o ingrediente especial. Nesse caso, passar pela lógica do bom senso é mais um ingrediente do bolo que a gente precisa colocar no forno. Vamos lá, Ronald, por favor. O Carlos tinha levantado a mão. O Carlos? Não, Desculpa, não, Carlos. você respondeu logo em seguida, que é a parte do como um movimento se amplia com mentiras ou diminui, né? Essa parte que ele deixou grifada, né? Fora com efeito lógico, admitisse a doutrina, você comentou já. O texto, a ideia é tão importante que Kardec destaca, né? Ele coloca em itálico, chamando a atenção dessa parte da comparação dos sistemas para ver quais ou qual tem mais adepto. Então, isso é importante. Ok, Ronald. Vamos lá. Repelir sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase... Vamos já dar uma paradinha, Ronald, por Sim, favor. senhor. É interessante isso. Repelir sem condescendência todos os espíritos que apresentam esses conselhos de insulamento, de isolamento. E por que eles têm essa ideia ou dão essa sugestão de nos isolarmos, ou de isolar o que eles chamam de médico, aquelas pessoas que ele não quer que se esclareça? Porque num grupo como o nosso aqui, nós temos agora 20 pessoas, são 20 opiniões diferentes. Então, se um falar uma besteira, outros 19, ou 18, ou 15, ou mais um pelo menos, vai discutir, vai discordar e vai se discutir o texto. Quando nós nos isolamos, não tem discussão. E eles usam, como Kardec, como o Erasto disse anteriormente, nomes que só com muito cuidado, com muito escrúpulo, poderia se citar. E eles usam esses nomes. E eu já mencionei aqui, me permita repetir, eu participei de certa vez, assim que eu comecei, eu nem era espírita ainda, não frequentava centro espírita. Eu tinha lido o livro Nosso Lar. E eu passei a frequentar um grupo mediúnico, onde um espírito se apresentava como líder do grupo e um nome respeitável que hoje o Emmanuel disse que foi o maior fenômeno de transformação moral que existe dentro do Evangelho, dentro do cristianismo. E esse espírito se apresentava com esse nome. E todos do grupo, era um grupo de 4, 5 pessoas, um grupo familiar de 4 ou 5 pessoas, todos aceitavam aquilo como verdade. Então, é o insulamento. Vocês não precisam ir para o centro espírita. Está tudo muito bem. Pode confiar. E aí a gente vai caindo, me permita aqui a gíria, na esparrela de aceitar, sem verificação, ideias de um espírito que usa o nome famoso, pomposo. Vamos dizer aqui, só a título de exemplo. Simão Pedro. Simão Pedro se apresentou e disse para fazer assim. Mas não se submeteu isso ao bom senso, à lógica, a esse critério. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter. Então, quanto mais ideias, melhor. Tem uma palestra do Haroldo Dutra,
que ele fala em interpretação dos evangelhos, ele diz que para interpretar a Torá, o ideal seria 70 anciãos ou anciães, 70 anciães fazendo interpretação. Então, cada um traz uma interpretação diferente, para não ter essa dificuldade. Então, não tenhamos medo, não tenhamos nenhuma dificuldade em submeter qualquer texto à razão, à lógica, e de repelir, caso haja a mínima dúvida, que a verdade ela vai aparecer em algum ponto. E a mentira pode nos levar a enganos muito perigosos, digamos assim. Continuemos? São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. Fracos e crédulos. Procuram dominar fracos e crédulos. Crédulo é aquele que acredita sem exame. De novo, é o reforço da ideia do Erasto. Não aceite. Recuse, repila, repelir sem concedência. Concedência. Condescendência. Vamos lá, por favor. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que, déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. De certo modo, já comentamos essa parte, né? Qualquer coisa que fuja ao bom senso, ele está falando aqui da extravagância, né? Qualquer coisa que traga essa singularidade, você não precisa de se unir a grupos e coisas extravagantes, é legítimo de suspeição. Suspeitemos sem moderação. Por favor. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade... Carlos levantou a mão, pessoal. Desculpa, gente. Carlos, não vi. Eu levantei no finalzinho aí. A gente pode trazer esse ensinamento aí para a nossa vida real aqui, porque o que a gente vê também é um tipo de separação e isolamento hoje. Não é só no Brasil, né? Sociedade mundial. Você não tem muito direito de debater mais com quem pensa diferente, né? Que seria o ideal, igual você falou, aqui somos 20. Então, 20 pessoas pensando diferente, né? Esse ensinamento, a gente trazendo para o nosso mundo, nossa realidade aqui, também funciona, porque parece ser a mesma coisa, né? Esse é o ideal, Carlos. Porque, como eu costumo brincar, mas de uma maneira séria, o Evangelho foi escrito para mim. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu leio, eu tenho que analisar onde eu estou enquadrado, ou como eu posso me enquadrar nisso. E o Evangelho, os textos evangélicos, são para nossa orientação. Pelo menos assim entendo, tá? E aí é uma das 20 interpretações, né? Assim entendo. Mas são bússolas para nossa orientação, para o nosso caminhar. Então, porque senão eu viro meio que, como nas palavras de Jesus, hipócritas. Eu prego e não faço. Eu prego e não vivo. E nós elegemos o Cristo como, ainda agora há pouco estava conversando numa reunião mediúnica, o Espírito falando isso, né? Nós elegemos o Cristo como o sol das nossas vidas. Então, nós, os cristãos, especialmente os Espíritos, escolhemos o Evangelho como nossa bússola, como nosso radar. É por ele que nós vamos nos guiar. Então, é claro, pelo menos eu entendo assim, que não é só dentro dos aspectos religiosos que eu preciso ter esse cuidado, mas também dentro dos aspectos
políticos e todos os demais sociais, todos os demais aspectos que envolvam a nossa vida. O bom senso cabe em todos os lugares. O bom senso precisa permear as nossas ações. O critério de bom senso, de lógica, precisa permear nossas ações. Não só, de novo, dentro do centro espírita, mas na nossa vida de relação. Tem sistemas absurdos? Tem. Tem sistemas absurdos sendo apresentados para nós. Repelimos. Vamos repelir. E aí a gente está vendo, e de novo, sem nenhuma crítica a qualquer ideia, mas a gente está vendo aí a ideia, inclusive, de espíritas, de liberar, assassinar inocentes. Espíritas defendendo a ideia do aborto em qualquer período. 9 meses, não tem importância. O próximo passo é matar os velhos. Velho não produz, só dá despesa, tem previdência, tem remédio, tem hospital. Então, mate os velhos. E aí nós vamos voltar para Esparta. Se não serve para a guerra, mata. E a gente vai absorvendo essas ideias, mesmo que lentamente, a gente acaba absorvendo essas ideias. Então, o Evangelho é o nosso rumo, é o nosso roteiro. Eu preciso me orientar por ele em todas as minhas ações. Não só nas ações religiosas, mas nas minhas ações de relacionamento, nas minhas ações sociais. Isso precisa ser o meu norte. Pelo menos assim, como disse, né? Pelo menos assim, agora somos 21. Então, pelo menos assim entendo, né? É uma das 21 opiniões aqui do grupo, mas é assim que eu entendo. Se alguém entende diferente ou quer comentar, por favor, fique à vontade. Ou ratificar minha fala, também, fique à vontade. Você falou realmente dos velhos, isso já vem acontecendo. O que eles chamam de previdência. Pô, o pessoal morre na fila, esperando o benefício, ou então esperando uma perícia. Na verdade, isso aí já vem acontecendo, infelizmente. E isso, Ronald, é até compreensível. O que não é compreensível, não é compreensível. O que é mais difícil é eu ver um presidente da República, não é do Brasil, tá? Então vamos nos isentar de qualquer discussão, mas dizendo isso. Os velhos, as pessoas, se aposentam com 60 anos e vivem 90. Então, dão 30 anos de prejuízo para o sistema. Um ex-presidente da República de um país vizinho nosso falando isso. Então, os velhos são um peso muito grande para a economia do país. Aí, como eu disse, daqui a pouco a gente mata os cegos, os aleijados. Vamos fazer de novo uma geração do nazista, né? Dos helênicos, né? Dos especiais, do SS. Esse que é o cuidado que a gente precisa ter. Podemos? Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de médios, também sérios, e não a tais ou quais, com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito se está obsediado. E há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Conseguintemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem às práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, e não permitir seja declinado a todo propósito. É uma coisa interessante que ele coloca aqui, é o que Kardec coloca na introdução do Evangelho.
não sei se vocês se lembram, mas na introdução do Evangelho, Kardec fala lá da pluralidade dos ensinos dos espíritos. Ele teve o cuidado de fazer as perguntas para mais de um ou para muitos, a mesma pergunta para muitos espíritos, para que estes a ratificassem. Quem viu o filme Kardec, não sei se vocês se lembram disso, esse fato foi até bastante explorado, que é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Kardec a fez em inúmeras situações e muitas outras pessoas fizeram e chegaram a Kardec. Chegaram a Kardec cadernos, respostas de cerca de 1.000 centros espíritas. E quando a gente fala centro espírita, não tinha centro espírita na época de Kardec. Né? Centro espírita é uma coisa pós-Kardec. Eram grupos de estudos, grupos de pessoas que se reuniam para estudar, para pesquisar, para ouvir espírito, até para mesa, para perguntar, fazer pergunta para mesa. Mas, a partir do momento que Kardec começa a fazer pergunta séria, então, isto toma um caráter de ciência. Toma um caráter, ou toma o caráter da filosofia, do aspecto religioso. Então, essa ideia da pluralidade dos ensinos dos espíritos, da universalidade, né? Ele usa o termo universalidade. Da universalidade dos ensinos dos espíritos é importante. E é um dos critérios. Quando uma verdade, ou quando uma mensagem importante tem que ser passada para a humanidade, ela não vai ser passada só por um médium, ou só por um grupo, com exclusão de outros. E nós podemos ver isso pelo efeito físico, como começou a codificação. A gente não podemos esquecer que a codificação não começou, ou pelo menos tudo isso, esse barulho todo, não começou na França, mas começou em Hydesville, em Nova York, né, com aquelas irmãs Fox. E ali, apareceu na Bélgica, na França, na Alemanha, na Inglaterra, e em diversos lugares, principalmente da Europa à época, porque era um tema, era e continua sendo, um tema importante. E era importante que as mensagens chegassem a toda a humanidade. Por isso, a ideia de Kardec de escrever livros. Então, esse critério da universalidade dos ensinos dos espíritos continua sendo um dos bons critérios para avaliar a verdade. Então, se 10 espíritos, 10 perguntas, 10 espíritos em lugares diferentes, por médios diferentes, responderam a mesma coisa, mesmo que com palavras diferentes, às vezes com palavras diferentes, mas a ideia é a mesma. Então, isso foi considerado como sendo uma universalidade. Mas um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, é o que o Erasto diz. São espíritos medíocres, ignorantes, malévolos, que ainda não entenderam a missão de Jesus. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode o médium ser fascinado e iludido no grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Quem disse foi Erasto, o discípulo de Paulo, Paris, 1862. E ele fala aqui, eu antecipei aqui a fala, né? No final do da introdução. Veja essa introdução no parágrafo 2º da verificação universal do ensino dos espíritos. E também no livro dos médiuns. Então, o tema é tão importante e está em diversos lugares, em diversas obras, a mesma ideia. Então,
é incontestável que, submetendo o crivo da razão, da lógica, todos os dados e todas as comunicações do espírito, fácil se torna rejeitar a absurdidade, o erro. Mas, para rejeitar a absurdidade e o erro, eu preciso saber o que é absurdo. Eu preciso saber o que é certo ou o que é errado, o que está de acordo ou em desacordo com a doutrina espírita. E aí, gente, é preciso mais do que o nosso grupo para estudar a doutrina espírita. Nosso grupo é importante? É. Mas a gente faz aqui uma vez por semana. É preciso que tiremos aí pelo menos alguns minutos por dia para estudarmos, para não sermos enganados, como eu fui no início da introdução ao Espiritismo, onde o Espírito se apresentou como tal, e para mim aquilo não era verdade. A partir do momento que eu começo a lendo, e eu não comecei nem pelo Kardec, eu comecei pelos romances. Romance foi o que me chamou a atenção. A partir do momento que eu comecei a lendo, entendendo o processo, eu comecei a fazer perguntas ao Espírito. E ele começou, não, ele ou ela, né? Começou a responder com evasivas. Então, dentro desse princípio, rejeita-se, repila-se, sem condescendência, essas ideias, ou essas absurdidades. Mas, de novo, nós só vamos conhecer o joio se conhecermos o trigo. Senão, se nós não conhecemos um ou outro, se não conhecemos os dois, vamos fazer confusão. E essa é a ideia dos amigos espirituais. Estudem doutrina espírita. Por isso, o Espírito de Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho, nos chama a atenção dizendo: espíritas, eis aqui o primeiro ensinamento. Amai-vos. Mas eis aqui o segundo. Instruí-vos. Então, nós precisamos de nos instruir com toda certeza. Diga aí, Mauro. Eu queria reforçar essa fala que você trouxe com relação ao trato com os espíritos, né? Não sei se os irmãos aqui têm essa experiência, mas em reuniões ou oportunidades de contato com os nossos irmãos espirituais, independente se é numa casa espírita, numa casa umbandista, não importa. Em contato, questione-os. Porque se for um espírito de fato bem intencionado, e isso não é restrito ao espiritismo, à casa espírita, né? Se for bem intencionado e para demonstrar a sua elevação, ele não vai titubear nas suas instruções, ele não vai se desdizer, ele não vai ser pego em contradição, porque ele é convicto daquilo que ele está trazendo. O pseudo-sábio, o mal-intencionado, ele não tem essa convicção. Ele está simulando uma proposta. E quando submetido a questionamentos, ele não tem sustentação, porque aquilo não foi uma construção dele próprio. E aí é onde a gente pega os equívocos, né? Não só dos espíritos, como também de pessoas médiums, entre aspas, mal intencionados. Espíritos encarnados. Exatamente. Então, não se furtem as perguntas. Se aquela instrução não bateu bem, pergunta, mas por quê? Qual o objetivo dessa sua instrução? Né? Lá na nossa casa, alguns irmãos sabem, nós temos, além da reunião mediúnica, nós temos o atendimento de saúde. O atendimento de saúde tem alguns irmãos que participam, irmãos espirituais, né? Que participam desse trabalho. Mas, pelo que nos parece, o irmão Felipe, foi assim que ele se nomeou, é quem coordena essa atividade. E muitas vezes a gente percebe que ele faz alguma orientação, né? Ou alguma instrução homeopática, e a gente percebe que as pessoas perguntam,
Mas por que isso? Qual a função disso? E ele esclarece. Isso é para aquilo, isso intenciona-se que o organismo responda desse jeito, responda daquele jeito. Ele instrui. Por quê? Porque ele sabe do que está fazendo. Né? Então, isso é muito importante. Nós não devemos nos acanhar, porque os bons espíritos não se incomodam com isso. Se no momento dos questionamentos o espírito se demonstrar arredio, evasivo, se contradizendo, máquinas a ré, para não cairmos aí em armadilhas que podem trazer prejuízos, inclusive para a saúde física, mental, né? Então temos que ter atenção. Gostei do Máquinas a Ré. Máquinas a ré, isso aí. Suzy, seja bem-vinda, vovó. A vovó mais nova do Nasceu, pedaço. nasceu meu netinho, lindo. Eu tô com saudade de vocês, há muito tempo que eu não venho, porque justamente os trabalhos da minha casa são segunda e terça, né, no nosso horário aqui, mas hoje eu consegui dar uma fugida. O que eu queria comentar é que hoje em dia o que se propaga muito também, muitas inverdades, muita enganação, muita tentativa de enganar mesmo também é através da internet. Então, eu recebo muitas mensagens dizendo que foi Chico que falou, mensagens são até absurdas, são até ridículas. Mas o que mais me choca é que algumas dessas mensagens são enviadas a mim por espíritas mais antigos que eu. E aí eu retorno, eu falo, como assim? Você não percebeu essa fala aqui, que não condiz com a doutrina? Ah, mas aí é uma coisa relativa. Não, não é relativo. A doutrina ela não é relativa. E aí eu percebo também, realmente, como estamos conversando aqui agora, né? Como o Valdemir acabou de falar, é necessário o estudo. Antes, eu era folha ao vento. Para onde o vento me levava, eu ia. Entendeu? Ah, o espírito falou isso. Eu não queria saber se aquilo era verdade, porque era um espírito que estava falando. Hoje eu sei que existem espíritos brincalhões, existem os pseudo-sábios, não é? Então, é estudando que nós nos prevenimos deste tipo de enganação. Eles estão aí para enganar. E isso está sendo muito veiculado na internet. E quem não tem o conhecimento acredita mesmo. É muito sério. Então, temos que estudar, irmãos. É necessário estudo ininterrupto para a gente não cair nessas armadilhas, também da internet. A internet é um terreno minado. Se não tivermos cuidado, podemos nos explodir na internet. A gente recebe, eu pelo menos recebo aí, quase que diariamente, mensagens atribuídas a Bezerra de Menezes. E tem muitos grupos Bezerra de Menezes. Então, Bezerra de Menezes fala em todos os grupos, mas uma linguagem totalmente diferente da que a gente conhece, ou pelo menos a que a gente ouve e lê, principalmente através do Divaldo hoje, não dá para entender, não dá para aceitar. E aí, de novo, é o nosso cuidado. Essas pessoas podem ser intencionadas, podem estar até bem intencionadas, mas estão equivocadas. E não nos cabe, ou pelo menos a mim, não me cabe o julgamento. Estão certas, são erradas, são isso, aquilo. Cabe a mim olhar e dizer, isso eu aceito e isso eu não aceito. E, de novo, é o que os Espíritos recomendam. Rejeite. Rejeite qualquer coisa que vá de encontro às leis de Deus, que vá de encontro ao bom senso, à lógica, critério da razão. Por isso, a fé tem que ser raciocinada.
Eu não vou acreditar em qualquer espírito. Aliás, o João nos recomenda isso, né? Não acrediteis em todos os espíritos. Vede antes se esses espíritos são de Deus. E são de Deus aqui é uma força de expressão, obviamente. Todos os espíritos foram criados por Deus. Mas se são de Deus, se estão sintonizados, se estão vivenciando os ensinos de Deus. Se estão vivenciando as leis de Deus. Então, nós precisamos ter esse cuidado, sim. E a internet está cheia disso. Mas a internet é um instrumento maravilhoso quando utilizado para o bem. Estamos nós aqui utilizando a internet, né, para divulgar doutrina espírita. Tem aqui agora 23 residências participando de um grupo. E um grupo que dos mais diversos lugares do Brasil. Então, também aqui gente de Brasília, do Paraná, né, de Araruama, né, aqui do centro do Rio de Janeiro, de vários lugares, de Caxias, várias pessoas, de Estados Unidos. Estados Unidos, A Yes! A Gláucia está ali, né, dos Estados Unidos. A Tô Gláucia, aqui! então, a internet é maravilhosa. Agora, qual uso eu vou fazer da internet? De novo, é a questão do bom senso. Então, as palavras, a internet, os instrumentos são neutros. A energia, como a gente conhece, a energia é neutra. Eu dou a qualidade dessa energia do meu pensamento, da minha vontade, do meu desejo, do meu conhecimento, do meu caráter, em última análise, do meu caráter. De novo, estudemos. Sem estudar, nós vamos nos atrapalhar. E lembrando aqui, só para fechar a fala da Suzy, né? Muita gente aceita essas mensagens como sendo verdadeiras. Mas Jesus disse, só lobos caem em armadilhas para lobos. Então, não sejamos nós os lobos a caírem nessa armadilha. Tudo bem? Continuando. Agora Vamos começar, então, aqui o item 11, né? Item 11. Jeremias e os falsos profetas. Item 11. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões dos seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam. O Senhor o disse: tereis paz, e a todos os que andam na de seus corações. Nenhum mal vos acontecerá, mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? E não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu, absolutamente, não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções dos corações deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhes: eis, vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Isso está em Jeremias, capítulo 23, item 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. Lembrando aqui que isso é um texto bíblico do Velho Testamento, com todas as características, né, do Velho Testamento, com todas as figuras de linguagem, né? Eu os lançarei fora, eu os expulsarei. Deus não vai lançar ninguém fora, Deus não vai expulsar ninguém, Deus vai dar a oportunidade
para cada um de nós nos renovarmos. Mas eu não sei em que época viveu Jeremias, mas com certeza há pelo menos uns 500 anos antes de Jesus. É claro que esse povo não tinha muito conhecimento, ou não tinha quase nenhum conhecimento do plano espiritual. Eles viviam, muitas vezes, de crendices, de mitos. Então, o mito do inferno, o mito do fogo eterno, o mito da dor eterna, foi utilizada pelos profetas até para chamar a atenção ou para amedrontar, para levar as pessoas a ter cuidado com as suas ações. E o Jeremias repete aqui, segundo ele, como todo o Velho Testamento, a palavra de Deus. Deus falou. Lá na Gênesis, né, começa, Deus criou, Deus fez, e Deus falou, e Deus pensou. Então, Deus é um elemento bastante comum na vida dos profetas ou do povo do Velho Testamento. Deus fala sobre a sarça em forma de sarça ardente, Deus fala em forma de criança. Enfim, entendemos hoje, à luz da doutrina espírita, que não era Deus, nem podia ser Deus, nem Jesus. Eram espíritos enviados por ele para trazer essa noção de respeito e nos alertar sobre os dias vindouros. Porque Jesus, lá no capítulo 24 do livro de Mateus, também nos convoca a esse cuidado. Tende cuidado. Os tempos estão chegados, os tempos são chegados. E haverá prantos e ranger de dentes, e haverá dores. Mas ninguém vai ser, como um termo da Igreja Católica, né? Ninguém vai ser excomungado, ninguém vai ser expulso. Né? Todo mundo vai ter a oportunidade de recomeçar de trabalhar. Mas Kardec comenta esse, Kardec não, é Luos, que comenta traz uma mensagem e fala dessa passagem, esclarecendo essa passagem que eu acho que ajuda-nos bastante nesse momento. Então vamos lá, Ronald, na mensagem. É dessa passagem do profeta Jeremias que eu quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus. É a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que, já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo, por dinheiro, coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, e fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre, mais ou menos, ludibriado pelos pseudos profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que estas palavras. Eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Mais adiante diz, eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Indicava, assim, um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Como diz o Luaz, né? Já naquele tempo, os charlatães estavam. E se continuamos convivendo com os charlatães. E se existe, enquanto existir encarnado, reencarnado, charlatão, também vai existir espírito desencarnado nessa mesma graduação, digamos assim, nesse mesmo posto. Né? Se
fanático aqui, vai ser fanático lá. Se é hipócrita aqui, vai continuar sendo hipócrita depois de desencarnado. E claro que, naquele tempo, teoricamente, tinha muito mais. Isso aí é 2.500 anos, pelo menos. Então, claro que crescemos um pouco, aprendemos um pouco nesses 2.500 anos. E com a vinda do Cristo, principalmente, e depois com a vinda da doutrina, nos deu um horizonte bem mais amplo. Então, naquele tempo, esses falsos profetas, como diz aqui a palavra de Deus, eu não os enviei, eles correram por si só, eu não os falei, eles falaram por si mesmos, e ainda usavam o absurdo do sonho, né? Como se fosse um encontro, um mensageiro do além. Através do sonho, recebiam orientações, que era uma maneira de conseguir enganar pessoas. Nós estamos hoje, século XXI, 2.500 anos depois, vivendo coisas muito parecidas. Eu imagino, e aí é só a imaginação do Valdemir, tá? É ilação, como fala com a Angélica ontem. Né? É ilação. Né? Mas eu imagino que, nesse momento, a Terra estava saindo de um período de primitivismo para expiação e provas. Então, era um momento também de transição, era uma dificuldade pelo qual a Terra estava passando, como estamos passando hoje. Hoje, todos esses profetas, ou esses falsos profetas, estão livres, estão soltos, tanto encarnados quanto desencarnados, e estimulando-nos a essas absurdidades, a esses equívocos. De novo, o que nos cabe é conhecer, é estudar, é praticar, é trocar ideias, é conversar, discutir em grupo, porque isso nos ajuda no nosso processo de crescimento e de entendimento. E não ficando isolado, se eu cometer um equívoco, ou o meu grupo cometer um equívoco, mas eu troco com outros grupos, eu, por exemplo, estou vindo de um outro grupo agora. Então, na terça-feira, eu participo de 2 grupos. Estou vindo de um outro grupo. Então, recebi lá orientação. Aí recebo aqui. Então, eu estou trocando e, com isso, estou vendo várias opiniões. Mas, para isso, a gente precisa, de novo, estudar. É isso, Carlos? Ele tá ouvindo aí? Não. Sim? Ah. Só para avisar que ele perguntou, né? Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira? 2.500 anos atrás, pelo menos. 2.500, Até quando? Ela continua nos nossos corações. Ou nos corações de muita gente ainda hoje. E claro que hoje estamos num período de transição. Eu até brinquei lá na quarta-feira, lá no SEAC, né? Falei, o umbral está vazio agora, né? Não tem ninguém lá no umbral, tá todo mundo reencarnado. Então, todos os umbralinos reencarnados, todo mundo aqui agora, né? Fazendo das suas. Né? É a última chance, é o último trem. Perdeu esse trem agora, vai ficar a pé. Então, o umbral agora está ficando bom, né? Está ficando bom de morar, porque está tranquilo, está vazio, não tem ninguém lá habitando, está sossegado, não tem tanto barulho, não tem tanta escuridão, ficou bem melhor. Brincadeiras à parte, mas é isso que está acontecendo. O período de transição planetária, ou a transição planetária, já começou há muito tempo. E começou não só no plano físico, começou principalmente no plano espiritual. Os espíritos é que estão sendo retirados, os espíritos desencarnados, é que estão sendo retirados do planeta. Aqueles que perderam o último trem. E tem muitos aqui hoje se esforçando para perder o trem. E vão perder. Que não sejamos nós. Essa é a nossa grande preocupação. Que não sejamos nós, os espíritos, né, a perder o trem, porque vai ficar vergonhoso para a gente, né, ser convidado para sair da festa pela segunda vez. Já fomos convidados uma vez. Saímos lá de Capela. Aí, sermos convidados pela segunda vez para sair do festim de bodas,
vai ser complicado para a gente. Então, tenhamos esse cuidado. Continuamos? Ainda temos alguns minutinhos, vamos fechar Vamos aqui. terminar aqui. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João quando diz: não acrediteis em todo espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara ocasião. Os iludidos são, está a saber, os médiuns que se não precatam bastante. Aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos honestamente esbarram, normalmente se são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para que, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Espírito Protetor Luoz, Carlos, 1861. Perfeito. Então, além de termos cuidado com os falsos profetas, o conselho final, para fechar, é: tenhamos cuidado para não sermos nós os falsos profetas. Essa é a recomendação final aqui do nosso irmão. Mauro, 1 minuto para as 10. Acho que eu fui pontual hoje. Verdade. Vocês vejam, né, o quão é importante, né, nós discutirmos cada ponto para que isso seja não só trazido aos nossos dias, mas principalmente que nós consigamos entender a motivação que isso nos dá na vida, né? Então, isso é muito importante, realmente. Vamos, então, fazer a nossa prece, né? Vamos pedir a nossa irmã Marcela. Marcela, pode fazer a nossa prece? Então, por favor, sobre o seu áudio. Consegui. Ela Senhor conseguiu até Jesus, chegar? cheguei e acendi tudo. Senhor Jesus, mestre querido, todos os irmãos que acompanham o nosso trabalho, nossos estudos dessa noite, nossos irmãos encarnados que não puderam estar aqui nesse momento conosco, e todos aqueles que de alguma forma puderam se beneficiar dos nossos estudos, das nossas meditações, dos nossos questionamentos. Agradecemos ao Senhor, Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, por nos permitir estar conosco nesse momento, conversando sobre a sua doutrina, sobre os seus ensinamentos, aprendendo cada dia um pouquinho mais e cada dia vendo o que a gente sabia um pouquinho menos do que a gente sabia. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre. Nos guie na nossa noite de sono. Permita que os nossos espíritos trabalhem durante a noite e que amanheçamos com a sensação de dever cumprido e que tenhamos um resto de semana maravilhoso. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Obrigado, Marcela. Gente, um beijo, uma semana feliz para todos, tá bom? Amanhã, lá na rádio, fortalecendo lá o grupo, tá bom? Já chegamos a 50 mil, Valdemir? Não, ainda não. Chegamos aos 49. Então vamos aí fechar esse número mágico aí, gente. Fechar esse número mágico. Um 50K. abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Também. Boa noite. Boa noite.